Salve, minha rapaziada! Tudo bem com vocês? Megamente aqui falando, né? Megamente aqui para mais um videozinho no canal. O videozinho de hoje nós vamos falar algumas coisas que estão acontecendo com o Vasco no dia de hoje. Inclusive vamos falar sobre o presidente do Vasco rebate jornalista sobre investidor, né? Jornalistazinho Rodrigo Capello, um pela-sacozinho aí falando do Vasco, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre a maratona de jogos do Vasco para o mês de abril. Vamos falar também sobre, né, a sondagem do Palmeiras querendo levar nosso Cuiabano, né? E também vamos falar sobre o desfalque do mesmo Cuiabano, né? Para o jogo de amanhã contra o Curitiba, lá em Curitiba, no Couto Pereira, né? Hoje o vídeo sim tá muito bom, né? Por isso eu já te peço, se você é novo por aqui, caiu no nosso vídeo aí, né? Tá gostando dos vídeos que nós temos feito, já deixa seu like, já se inscreve no canal, comenta aqui da onde você está assistindo esse vídeo, né? Já para não perder nossos vídeos, comenta aqui quem é você, seu nome, da onde está assistindo o vídeo, que nos próximos vídeos nós vamos falar de você, vamos te agradecer, vamos te homenagear aqui no vídeo, vamos falar dessa sondagem do Palmeiras, né? Que tá querendo levar o Cuiabano. Mas Palmeiras, deixa eu te avisar uma coisa, antes de mais nada, Palmeiras, o Cuiabano tem contrato com o Vasco por empréstimo até o final do ano, porque quando o cara tava lá no Norte Ram, lá encostado, ninguém quis pegar o cara. Agora o cara veio pro Vasco, tá arrebentando, mas vamos falar isso mais pra frente no vídeo. Vamos falar também do Pedrinho rebatendo esse jornalista aí que quer se meter no bagulho do Vasco, e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Já vamos começar o vídeo bem, já metendo lá o sarrafo logo nesse jornalistazinho bananado, esse jornalistazinho de meia pataca que quer falar a parada do Vasco, né? Não adianta querer vir com um negocinho de conversa fiada, não. O presidente Pedrinho usou a sua conta oficial do Instagram nessa terça-feira, dia 31, para disparar duras críticas contra o jornalista Rodrigo Capello, que foi quem eu falei. A forte relação do mandatário do Vasco ocorreu após a publicação de um vídeo no portal Estadão Esporte, onde o comunicador analisa especulava sobre uma possível conflito de interesses e na gravada venda da Sociedade Anônima de Futebol Cruz-Maltina para um novo investidor. Tá entendendo? A irritação do ex-jogador e atual dirigente foi motivada pelas afirmações de que a agremiação estaria encaminhando a sua venda para Marcos Lamarca, empresário ligado à Crefisa e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Sem meias palavras, o mandatário publicou um print do vídeo no seu stories e exigiu, né, que as especulações passassem de titularidade ambiente do trabalho em São Januário, olha aqui, e exigiu, né, que as especulações parassem de tumultuar o ambiente em São Januário. A proposta de Pedrinho e a defesa do Vasco, a resposta de Pedrinho e a defesa do Vasco na publicação, o presidente fez questão de desmentir o comunicador, afirmando que as imagens utilizadas no conteúdo são antigas e que as informações sobre o investidor não procedem. O dirigente do Vasco transcendeu a sua indignação, né, na íntegra. Recordar é viver. Você errou lá atrás e já quer errar novamente. A eleição é só em dezembro, mas você não perde tempo e já está falando besteira. Esse vídeo é de quando entramos com ação e agora já anda falando por aí sobre quem pode ser o novo investidor. Ainda bem que você não faz parte da gestão, pelo menos na minha, que você é outro, deixa o Vasco em paz, né? Pedrinho falou, a dura resposta evidencia o nível de tensão nos bastidores para solucionar o imbróglio jurídico com a 77. A atual diretoria do Vasco tem adotado uma postura de extremo sigilo nas negociações de mercado, buscando blindar a equipe profissional e evitar que boatos extremos prejudiquem a atuação dos parceiros comerciais sólidos e confiáveis. Esse cara, esse Rodrigo Capello, é um bobalhão, né, que faz parte, né, da Globo
e que só quer ver o mal do Vasco, que isso aí já tá iminente. Quer dizer, o Vasco tá devendo o que pra você, meu parceiro? O Vasco tá devendo o que no mercado? Publica uma reportagem, uma matéria sobre o que o Vasco tá devendo. Porque até onde eu sei, o Vasco deve, porque todo mundo deve, mas tá tudo negociado, tá tudo sendo pago do jeito que tem que ser e acabou. O Vasco não deve nada pra você. O vídeo de Capello sobre o Vasco, o estopim para a forte cobrança pública foi a tese levantada pelo jornalista sobre a integralidade do futebol brasileiro. No vídeo que gerou a discórdia, o analista de negócios do esporte argumentou que, caso a família Lamarque assumisse o controle do Vasco enquanto mantém a presidência de um time paulista, haveria um conflito de interesses inevitável, visto que ambas as equipes disputam as mesmas competições na elite do futebol. O comunicador chegou a sugerir que, para manter transparência, os investidores deveriam escolher apenas uma das instituições, segundo a sua análise publicada antes da resposta do ídolo Cruz-Maltino. Aí ele falou: se a família Lamarque quiser comprar o Vasco, eu entendo que eles devam desistir do Palmeiras. E se eles querem permanecer no Palmeiras, eles têm que desistir de comprar a SAF do Vasco. Eu sei que você quer que ele desista de comprar a SAF do Vasco. Sabe por que você quer que ele desista de comprar a SAF do Vasco? Porque você tá com medo, pô, de o Vasco se levantar e o Vasco poder enfrentar o Flamengo agora de igual para igual. É por isso que você tá com medo do Vasco voltar a ser gigante igual sempre foi, e você tá com medo disso, meu parceiro. Faz a matéria, mas faz uma matéria certa, uma matéria correta. Não tenta enganar o público não, meu parceiro. Não tenta enganar o público fazendo essa matériazinha de bosta aí que você fez não, querendo insinuar que há conflito de interesse. Os especialistas que sabem do que estão falando estão dizendo que não há conflito de interesse nenhum, porque o Marcos Lamarque tem independência financeira sem ser com a parte do pai dele lá e da Crefisa, que a Crefisa nem é dele, a Crefisa é do pai dele. Quer dizer que agora eu respondo por tudo que meu pai faz. Não, não é assim não, meu parceiro. Então agora vamos mudar de assunto, porque esse assunto aí já encheu minha paciência, moro, pai. Esse cara aí tá falando muita balela. A maratona em abril. Como o Vasco se prepara para 9 jogos no mês. Teremos 9 jogos no mês de abril. Será quase um jogo a cada 3 dias no mês de abril. E isso vai comprometer, pois o Vasco não tem um elenco, né, muito grande, muito cheio para fazer uma maratona de 9 jogos em apenas um mês, cerca de um jogo a cada 3 dias. Então o Vasco vai ter que saber se preparar, vai ter que poupar jogadores em certo momento, como eu já havia falado atrás, que o Vasco tem que dar prioridade somente ao Campeonato Brasileiro, mas infelizmente o Vasco precisa gerar receita e tem que disputar essas equipes para gerar uma receita e continuar, né, até que tenha concluído a possível venda dessa SAF lá para o grupo do Lamarque. Então vamos falar sobre a maratona de jogos. O Vasco chega extremamente embalado para um dos períodos mais exigentes e decisivos da atual temporada. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, a equipe carioca fechou o mês de março sem registrar nenhuma derrota e agora se prepara intensamente para encarar uma verdadeira maratona de 9 jogos no mês de abril, dividindo as suas forças entre o Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Para suportar essa pesada agenda de compromissos, o elenco Cruz-Maltino passou por um rigoroso teste de saúde e taxas físicas diariamente durante a recente pausa para a data FIFA, né? Os trabalhos foram conduzidos pelo Departamento de Saúde e Performance nas instalações do CT Moacir Barbosa, que por sinal está muito bonito depois da reforma. Todo o grupo foi avaliado para medir as condições musculares antes e após dos treinos, além da reação do corpo em relação à quantidade de sono e de alimentação para reposição de nutrientes, né? A alta intensidade e o planejamento do Vasco na maratona, porque vai ser uma maratona, 9 jogos em apenas um mês, é coisa pra caramba. Ah, você fala, pô, mas quando eu jogava pelado eu fazia isso aí, não fazia não, meu irmão, mas profissional, alto nível, tendo que treinar todo dia, o índice de contusão muscular vai ser muito grande, a chance de se contundir vai ser muito grande, né? Com o precioso tempo livre sem partidas, o treinador aumentou drasticamente a intensidade das atividades dos Gigantes da Colina. Um dos grandes focos da comissão técnica foi melhorar a transição rápida da equipe, tanto nas investidas do ataque quanto na reposição da defesa. Após a dura partida contra o Coritiba, marcada para a próxima quarta-feira, dia 1º, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, os atletas farão uma
bateria detalhada de exames para avaliar o impacto da semana livre e da viagem para para a região sul do Brasil, né? A partir da coleta desses novos resultados, o planejamento do Vasco para enfrentar o Botafogo na final de semana será traçado em detalhes. O martelo final ainda não foi batido, mas as primeiras conversas indicam, né, que a equipe que vai viajar para a Argentina no final de enfrentar o Barracas Central na terça-feira, dia 7, será formada majoritariamente por jogadores reservas, já que o calendário prevê uma longa viagem para Belém, no Pará, onde o clube duelará contra o Remo no dia 11, né? E aí é o que eu te falo, a maratona tá aí, mano. Vai pegar agora, pega agora o Curitiba, depois pega o Botafogo, depois pega o Barracas Central e a porra aí é grande. O nível de exigência dos exames se tornará rotineiro. A partir dessa sequência, com 3 viagens muito longas, o planejamento estipula o monitoramento detalhado do plantel, pelo menos 2 vezes por semana, além do acompanhamento diário básico sobre o desgaste muscular. Todo esse esforço é justificado pela consistência adquirida recentemente. Foram 10 pontos conquistados em 12 disputados no torneio nacional, contra vitórias contra o Palmeiras, Fluminense, Grêmio e empate contra o Cruzeiro, né? A invencibilidade trouxe a confiança necessária, mas o desafio passará por viagem em todo o território nacional e na América do Sul. Na segunda metade do mês, o esquadrão terá fortes embates contra São Paulo em casa, Corinthians fora de casa. Entre essas 2 partidas, o grupo viajará novamente para o norte para encarar o Paysandu, né, pelo mata-mata nacional. O longo mês se encerra em São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, recebendo o Olímpia pela competição continental. Então, o Vasco tem uma maratona muito grande de jogos, então tem que ter essa preparação, né? A preparação física, a preparação técnica do Vasco está sendo muito pensada para essa maratona grande de jogos. E o Vasco, né, eu já falei, equipe alternativa em a Copa do Brasil, equipe alternativa na Copa Sul-Americana, uma vez que nós temos um jogo da Copa Sul-Americana fora, uma vez que nós temos um jogo da Copa do Brasil também fora, uma vez que o Paysandu já é um adversário que não que seja ruim, mas um adversário de menos técnico que o Vasco. Então tem que fazer isso mesmo e não tem jeito. Infelizmente o plantel do Vasco não é grande, o plantel do Vasco não é recheado de jogadores para que possamos, né, fazer essa maratona todinha. E agora eu vou falar um pouco da investida do Palmeiras sobre o nosso lateral cuiabano, né? O Palmeiras quer levar o cuiabano, quer de qualquer jeito, né? Sinal de alerta, Abel Ferreira aprova e Palmeiras sonda cuiabano. Interessante que quando o cara tava encostado lá, ninguém queria vir pegar o cara. Agora que o cara tá arrebentando aqui, quer levar o cara, né? A janela de transferência promete esquentar nos bastidores de São Januário nos próximos meses. O lateral esquerdo cuiabano, uma das grandes destaques do Vasco da Gama na atual temporada, entrou definitivamente na mira do Palmeiras. De acordo com as informações divulgadas pelo jornalista da Rede TV, na última segunda-feira, dia 30, o Clube Paulista realizou sondagens para entender a situação do contratual do defensor. O atleta pertence ao Nottingham Forest e possui vínculos de empréstimo com a equipe carioca até o final deste ano, né? Aí a aprovação de Abel Ferreira e o impacto no Vasco, né? A busca do adversário alviverde por um novo nome para o setor defensivo se intensificou após a grande lesão sofrida pelo uruguaio Joaquim Piquerez, né? Diante dessa urgência no mercado, o técnico Abel Ferreira avaliou o cenário e aprovou o nome do ex-jogador do Botafogo para reforçar o plantel paulista. O ala está avaliado em cerca de 8 milhões de euros e o interesse real do rival aciona um concorrente de imenso peso financeiro para o Vasco na próxima janela, exigindo a agilidade da diretoria cruz-maltina. Então, a diretoria cruz-maltina já tem que fazer uma proposta de compra, uma vez que tem, né, a preferência de compra ao fim do contrato de empréstimo. Então o Vasco já tem que exercer essa preferência logo agora e comprar ele, acabar com esse problema e já era, para não dar chance de clube nenhum vir e investir no jogador e, porra, né, seduzir o cara, porque o Palmeiras tem uma condição financeira melhor, né, e já sabemos que é essa parada aí, pá.
Então o Vasco já tem que fechar esse negócio aí. O assédio não acontece por acaso, já o que o camisa 66 causou um impacto imediato desde que chegou ao Rio de Janeiro, né? Desde que chegou ao Rio de Janeiro. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o atleta ganhou total liberdade ofensiva e se transformou em um dos grandes protagonistas da franca reação dos Gigantes da Colina no torneio nacional. Em apenas 5 jogos disputados, ele já distribuiu 3 assistências e anotou 2 gols, sendo um deles marcado justamente na vitória contra o próprio Palmeiras no dia 12 de março. Além de também ser balançado as redes contra o Grêmio, né? Aí a avaliação do Renato Gaúcho e o foco no brasileiro. A avaliação do Renato Gaúcho é o foco no brasileiro, né? A exigência... Não, o exigente momento vivido pelo jogador serviu para afastar qualquer desconfiança sobre o seu passado recente. Formado nas categorias de base do time gaúcho, o atleta foi vendido ao Alvinegro Carioca e acabou tendo poucas oportunidades antes de se transferir para a Inglaterra. O atual comandante vascaíno, que trabalhou com os jovens no sul do país, fez questão de explicar os motivos para a falta de sequência naquela época e exaltou a sua volta por cima na capital fluminense. O treinador detalhou a situação durante uma entrevista coletiva, né, à GE TV lá. Eu puxei o cuiabano, de palavras de Renato Gaúcho, eu puxei o cuiabano da base para o profissional do Grêmio. Nós tínhamos 3 laterais lá. Não jogou tantos jogos também por lesões, mas ele sempre foi um bom jogador. Tanto é que está provado o valor dele aqui no Vasco. Com a grande contribuição do lateral, a equipe pulou da lanterna para a 9ª colocação e volta a campo esta quarta-feira às 20h30 para encarar o Curitiba no Couto Pereira. Entendeu? Então, a sondagem do Palmeiras está aí. O Vasco não pode dar mole, o Vasco não pode, né, deixar o Palmeiras levar o cuiabano de forma nenhuma. E o cuiabano também, que é um destaque de peso, né, corre sério risco de ficar de fora desse jogo contra o Curitiba por lesão, por a situação médica do lateral cuiabano. O Vasco, o técnico Renato Gaúcho, pode ganhar uma enorme dor de cabeça para escalar o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral cuiabano, que se tornou um dos grandes destaques ofensivos da equipe carioca nesta retomada da temporada, virou uma séria dúvida para o importante partida contra o Curitiba, agendada para esta quarta-feira, dia 1º, às 20h30, no gramado do estado do Couto Pereira. Informação durante a tarde da última segunda-feira apontam que uma lesão do atleta. Diante disso, o Papo na Colina apurou, né, com o próprio CRVG e recebeu a seguinte nota oficial. Cuiabano sentiu desconforto no treino de sábado. Fez exames que apontam um edema em um músculo da região glútea. Será reavaliado até amanhã para saber se vai para o jogo de quarta-feira. A disputa com o Pitão e a adaptação pelo Vasco. Caso o departamento médico Cruz-Maltino opte por vetar a participação do atleta nesta quarta-feira para evitar o agravamento da lesão muscular, a comissão técnica já possui um substituto imediato do atleta ao mesmo nível. O lateral Lucas Pitão, que travou uma disputa intensa à saída pela titularidade absoluta no setor esquerdo ao longo dos últimos meses, está de prontidão e deve assumir a vaga no time titular para o difícil duelo contra a equipe paranaense. A ausência do titular absoluto seria muito sentida pela engrenagem do time. Contratado no início deste ano, o jovem atleta passou por um período inicial de recondicionamento físico, mas teve uma adaptação extremamente rápida ao estilo de jogo do futebol carioca. Então, o jogo de amanhã contra o Curitiba corre sério risco de não termos o Cuiabano como titular. Mas, independente disso, temos o Lucas Pitão, que já era o titular da posição antes do Cuiabano chegar. E, com certeza, vai dar conta do recado. Aí eu te falo, tá gostando do nosso vídeo? Chegou aqui até essa parte do vídeo? Deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, diz para nós aqui da onde você está falando, da onde você está assistindo esse vídeo. Se você está gostando do vídeo, vai aqui na palavrinha inscreva-se,
Deixa um like aqui para você não perder os vídeos nossos que a gente posta todo dia, tem vídeo. A partir de agora eu vou botar 2 vídeos por dia, até eu me adaptar nos horários de depois poder participar e botar 3 vídeos ao dia, além da nossa live de 6 horas e a nossa live de 23h30, que para interagir com vocês, se vocês estiverem interessados em participar das nossas lives, é 18 horas todos os dias e 23h30 também todos os dias. Aí de 18 de horas vai até as 20h30 e depois de 23h30 até 1h30, sempre para interagir com vocês, fazer uma resenha, né, e fazer umas brincadeiras com vocês. Então, de mais a mais, eu agradeço a todos vocês por estarem no vídeo, por quem ficou até aqui no final do vídeo, coloca aqui para mim, fiquei até o final. Quem não ficou também, muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.